Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Fica comigo até o final, eu volto já. Palavra das 15 está no ar. Obrigado por você já estar comigo aqui, me aguardando. Vocês sempre são bem-vindos aqui nesta live, aqui neste canal. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma forma poderosa. Deus tem mais para nós da tarde desse dia. Fica comigo até o final, porque Deus com certeza revelará palavras para o teu coração. Nossa live acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, e você sempre é bem-vindo. Amados, o tema da mensagem de hoje é exatamente um homem cheio de Deus e o incrédulo. O incrédulo, ele é medroso, ele não acredita, que significa incrédulo é não acreditar. Ele tem medo. E quando ele é incrédulo, até mesmo os irmãos, a própria família, vai se distanciando de um homem cheio de Deus. O homem cheio de Deus, ele tem fé, ele tem a confiança, ele tem coragem, ele tem cautela, ele não desiste. Este é o homem cheio de Deus. Mas o incrédulo, ele corre, ele não quer saber, ele duvida. Então não tem comunhão um com o outro. Não tem comunhão um com o outro. E quando Deus tem um negócio com a pessoa, aquela pessoa adquire uma confiança, uma fé, porque sabe que Deus está falando com ele. Diferente do incrédulo, que ele olha e tudo para ele é natural, tudo para ele é normal, tudo para ele vai acontecer somente em cima das lógicas, só vai acontecer em cima da realidade, enquanto Deus vai ao contrário da física, da ciência, da realidade, da lógica. Deus trabalha no sobrenatural. E é aí onde o incrédulo não acredita. E às vezes, por atitude do incrédulo, ele se dá mal. Ele se dá mal. Pela atitude dele, ele se dá mal. Por quê? O incrédulo, ele está passível de muita arrogância, de muito sagástico. Ele é incrédulo. Ele não acredita na possibilidade. Porque ele não olha espiritualmente, ele só olha materialmente. E materialmente, olhando pela lógica, a gente não vai ver nenhum futuro. Mas quando a gente olha pela fé, a gente sabe, a gente vê. E a gente começa a dizer, eu vou conseguir. Deus prometeu que estaria comigo, vou conseguir. Quem era este homem que pensava assim? Chama Gideão. Gideão, Juízes capítulo de número 8 e versículo de número 4. Gideão, depois que nós falamos no vídeo anterior, depois de ele ter tratado a situação do invejoso de uma forma diplomática, ele agora age de uma forma diferente, porque também tinha mais pessoas para frente, ele ia deparar com mais pessoas.
ele conseguiu administrar a situação do invejoso, que era os homens de Efraim. Mas agora ele encontra os homens de Rubens, os homens de Gade e a meia tribo de Manassés, que eles estavam em Sucote e também no lugar chamado Peniel. E ele passa por Sucote primeiro. O texto diz que ele estava cansado. Os seus 300 estavam exaustos, diz o texto sagrado. E ele pede pães e água para os seus irmãos que habitavam naquela região, após o Jordão, região de Sucote. Mas eles disseram para ele, e ele diz: estou indo capturar ou pegar, prender os 2 reis os medianitas, por nome de Zeba e Zalmura. E eles responderam: por acaso você já está com esses homens, com esses reis em sua mão? Quando você tiver com ele nas suas mãos, nós vamos servi-los com pães. Uma forma humilhante, uma forma sagaz, uma expressão sagástica, uma ignorância acompanhada também de egoísmo, porque eles estavam bem. Quando Gedeão disse que ia perseguir Zeba e Zalmuna, reis de Midian, eles acharam um grande absurdo, porque eles eram incrédulos. Eles viam que aquilo era impossível. Então, Gideão disse: olha, eu vou, e quando voltar com os reis, vou atacar vocês. E quando ele passa também por Peniel, ele faz a mesma solicitação. Humildemente ele pede: arruma-nos os pães, porque os meus homens estão exaustos e cansados. E o povo de Peniel sorriram e disseram: você vai pegar os reis de Midian? Então fala o seguinte: quando você conseguir, você passa aqui, a gente te dá pão. E aí Gideão ameaça essas 2 cidades, Sucote e Peniel. E como de fato ele capturou os 2 reis. Eles estavam com os 300 Gideões, 300. Ainda havia, com esses 2 reis, 15.000 homens. Mas ele foi no poder de Jeová. Ele foi no poder de Deus. Ele foi na ação sobrenatural. O homem cheio, o homem de fé, um homem de coragem. Foi, venceu a guerra, capturou esses 2 reis, voltou, passou por essas cidades e cumpriu o que ele disse. Eu vou ler o texto para você entender o que eu já passei para você até agora. Verso 4, Juízes capítulo 8, versículo de número 4. Então Gideão atravessou o rio Jordão com os 300 homens. Embora estivesse exausto, continuaram a perseguir o inimigo.
O homem de fé, ele não desiste. O homem que tem a certeza que Deus está com ele, ainda que ele se sente cansado, ainda que ele está exausto, mas ele não para, ele não desiste, porque ele acredita, aleluia, ele acredita que ele vai vencer, no nome de Jesus. Então assim, eu não sei qual é a tua situação na tarde desse dia, mas eu quero dirigir uma palavra do céu para o teu coração. Ainda que você se encontre exausto, ainda que você se encontre cansado, ainda que você se encontre fadigado, mas se Deus te prometeu que Ele vai colocar nas tuas mãos, ei, continua marchando, conclui o serviço, conclui a batalha, termina esta guerra, Deus estará contigo, Deus está contigo. Não desista desta guerra, não desiste desta luta, desta labuta, não desista, porque Deus está contigo. Seja um Gedeão na tarde desse dia. Gedeão já tinha destruído 120 medianitas. Gedeão estava exausto, ele com 300 soldados, mas quem estava com ele, o comandante, era Jeová, era o Senhor dos Exércitos, o Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Então, eu quero dizer para você nesta tarde, nesse dia, palavra das 15 para o teu coração: não desista, não faça as coisas pela metade. Deus quer que você conclui a guerra. Deus estará contigo no início, no meio e no fim. Então ele já entregou em suas mãos Zeba, Zalmuna. Zeba e Zalmuna eram 2 reis que precisavam ser capturados. Caso não concluía toda a palavra que o Senhor disse para Gideão. Você vai lutar com todos eles, como se estivesse lutando com um homem só. Mas conclui a obra que Deus preparou na sua mão. Às vezes você está exausto, cansado, querendo parar, querendo desistir. Em meio a esta luta, os próprios de casa te jogam um balde de água fria. Os próprios de casa te pronuncia, te coloca, verbaliza na tua mente que você não vai vencer, que você não aguenta, que você não consegue. Usam até de zombaria com você. Mas a palavra das 15 vem para o teu coração hoje, dizendo para você: a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Não olha para o egoísmo do próximo, não olha para a zombaria do irmão, do parente, às vezes até do cônjuge. Não olha para isso. Acredita no que Deus te falou. Você vai voltar com a vitória. Então continua lutando, continua batalhando. Você vai voltar com Zeba e com Zalmuna. Esses 2 personagens eram os cabeça de toda aquela guerra. Era preciso ser capturados. Então Gedeão continua avançando, passou por Sucote, passou também por Peniel, mas eles não quiseram ajudar Gedeão. Não quiseram estender a mão para Gedeão. Gedeão não pediu muita coisa. Gedeão pediu somente pães para os seus guerreiros. Eu vou ler aqui, olha. Quando chegaram a Sucote, Gideão pediu ao povo da cidade
por favor, deem um pouco de comida aos meus guerreiros. Com toda a humildade, eles estão muito cansados, diz Gedeão. Estou perseguindo Zeba e Zalmura, reis de Mediã. Mas os líderes de Sucote responderam: primeiro captura Zeba e Zalmuna, e então daremos comida ao seu exército. Com zombaria, ou seja, você vai, mas você nunca mais voltará. Porque esta guerra não é sua, você não vai aguentar. Quem sabe Gedeão disse: não é minha mesmo. Essa guerra é do Senhor. E Ele quem vai me dar esses 2 reis na minha mão. E Gedeão continuou marchando. Gedeão fez uma outra tentativa na próxima cidade, aonde morava também as tribos, tribo de Gade. Verso 6, mas os líderes de Sucote responderam: primeiro capture Zeba, Zalmura, e então daremos comida ao seu exército. Muito bem, disse Gedeão. Gedeão aqui fez uma promessa forte. Muito bem, disse Gedeão, depois que o Senhor entregar Zeba e Zalmura em minhas mãos, voltarei e rasgarei a carne de vocês com espinhos, com espinheiros no deserto. Era uma forma cruel de castigar inimigo. Gedeão lançou esta palavra. E Gedeão continuou. Parar um pouquinho aqui. Gedeão não desistiu com esta humilhação. Eles não deram comida para os seus soldados, porque eles pensavam: vocês não vão conseguir abater esses 2 reis. E quando eles souberem que nós estamos alimentando o seu exército, eles saberão que nós estamos junto com vocês, Gedeão. E eles virão aqui e destruirá aí a nossa cidade. Então, nós não vamos colocar as mãos nessa situação. Às vezes, a gente precisa de um braço, precisa de uma mão, mas além de ser oposição, não consegue levantar um dedo a favor de um projeto que Deus colocara nas nossas mãos. Muitas vezes acontece no meio do ministério, no meio da família. Às vezes Deus chama alguém da família para uma obra, os outros não levanta uma palha para ajudar. E ainda não quer nem compartilhar, porque não acredita no sucesso do seu irmão, seu parente, do seu cônjuge. Palavra das 15 para o teu coração. Ainda que ninguém acredita no seu projeto, ainda que ninguém acredita na tua chamada, ainda que ninguém acredita naquilo que Deus te encheu a tua alma, vai um conselho aqui para você. Continua. Acredite você. Se você acreditar é o suficiente. Acredita e vá. Deus não te deixará sozinho. Deus não te deixará sozinha nesta batalha. Se o seu irmão não concorda com você, se a tua família acha que você não tem chamada, que você não é ninguém e que você é muito frágil, vai em nome de Jesus. Os irmãos de Davi também diz: volta para casa. Este guerreiro não é para você. Esse gigante não é para você, Davi. O que é que você está fazendo aqui, Davi? Volta lá para a casa do pai. Vai com o papai, volta. Vai cuidar das ovelhas. O que você tem feito com as ovelhas do papai? Mas Davi diz:
eu vou enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não abaixou a cabeça, Davi não desistiu, Davi não encontrou nenhuma ajuda, Davi não encontrou nenhuma palavra motivadora, aleluia, mas ele foi porque ele tinha certeza que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso. Gideão passa pelas duas cidades do seu próprio povo, mas ninguém trouxe uma palavra motivadora para ele. As palavras que trouxeram é mais ou menos assim, ó. Eu duvido que você consegue trazer os reis de Midian. Então faz o seguinte, depois que você trazer os reis aqui, a gente dá de comer para você. Uma humilhação para Gideão, mas Gideão não abaixou a cabeça. Gedeão continuou marchando. O que Gedeão fez? Depois que eu trazer os 2 reis, eu vou capturar vocês, líderes de Sucote. E assim Gedeão fez. Quando Gedeão voltou, Gedeão pegou um jovem da cidade de Sucote e disse: me apresenta os líderes, 77 líderes. E Gedeão destruíram os líderes, como prova de que tudo aquilo ele estava no poder de Deus, estava cheio do poder de Deus. Então, a diferença de quem está cheio do poder de Deus e de quem está na incredulidade é uma distância muito grande, uma situação da outra. Então não dá ouvido para incrédulo, não desanime por causa da palavra do incrédulo. Tem gente que acredita só no que vê. Tem gente que não acredita na sua ministração, não acredita na sua oração, não acredita que você vai conseguir. Mas a palavra das 15 vem para o teu coração, é para você mesmo que está me ouvindo. Não desista, seja um Gideão na tarde desse dia, vai até o fim. Você já matou, Gideão já destruiu 120 medianitas, ainda restavam 15 mil medianitas. Matou 120 mil, ainda restava 15 mil e os 2 reis cabeça. Gideão diz: só vou parar quando terminar. Ei, só para quando terminar, só para quando concluir. Não desista no meio da estrada, não satisfaz com a metade. Queira completa a obra, porque a obra você foi chamado para ir até o fim, você foi chamado para continuar, você foi chamado para vencer, você não foi chamado para parar no meio do caminho. Pastor, mas eu não encontro ninguém que me apoie. Deus te apoiará. Deus te apoiará. Deus confiou em você esta obra. Então siga em frente em nome de Jesus Cristo. Foi para você que Deus manifestou. Foi para você que Deus manifestou, recebeu o seu altar, o seu sacrifício. Foi com você. O negócio é com você. Esquece de alguém com palavrinhas de incentivo, motivação. Esquece disso. Vá em frente, meu filho, minha filha. Continue marchando. Conclui esse projeto que Deus encheu o teu coração. Não fica esperando alguém te aplaudir. Faça a obra do Senhor, porque foi você quem foi chamado para tal. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem, disse Gideão. Daí Gideão subiu a Peniel, a outra cidade, onde também pediu comida e recebeu a mesma resposta.
respostas sagásticas, resposta de covardia, resposta egoísta. Disse ele ao povo de Peniel: quando eu voltar vitorioso, olha aí a palavra do homem de fé, olha aí a palavra do homem de confiança. Quando eu voltar vitorioso, não é se eu voltar, não, é quando eu voltar vitorioso, é certeza da vitória. Você tem que estar nessa posição. Recebe nesta tarde aí esta fé para dizer: quando eu voltar vitorioso, não é se eu voltar, é quando eu voltar vitorioso. Palavra de Gedeão: quando eu voltar vitorioso, ele diz para o povo de Peniel: derrubarei esta sua torre, que era a torre de torre de vigia, torre de proteção contra a guerra, inclusive contra as guerras dos midianitas mesmo. Eles também não deram o que comer para Gedeão, mas Gedeão diz: quando eu voltar vitorioso, você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso, você vai ser vitorioso, você vai vencer. Não é se você vencer, é quando você vencer, porque já está marcado, já está decretado, já está escrito no coração de Deus a tua vitória. Recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, o Deus que vive para todo sempre. Obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, o teu casamento, as suas finanças. Que Deus abençoe a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua vida espiritual. Seja Deus louvado em todas as áreas da sua vida pela bênção, pelo sucesso naquilo que você pôr as mãos para fazer. Essa é a minha ministração na direção de Deus para a tua vida. Recebe aí. Palavra das 15, estarei orando por você, querido Deus e bondoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer. Senhor, eu quero te louvar pela salvação, pela vida, pela existência. Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Senhor, seja o teu nome glorificado na vida deste povo que tem me acompanhado, Senhor, que estão inscritos no meu canal, meu Pai, que estão ajudando a levar, Senhor, esta palavra, Senhor, evangélica, ó meu Deus eterno, para o mundo em todo. Seja o teu nome glorificado para todo sempre. Aceite a minha oração em nome de Jesus.